Shilama, Ilá, Verrazá, Ilá. Pessoal, muitas pessoas têm me perguntado qual é o procedimento correto para o sepultamento depois que a pessoa morre. Então nós vamos ler uma porção do Zohar, Parashat Emor, que fala, que esclarece este segredo e muitos outros. O Zohar diz o seguinte: venha e veja, na hora em que o ser humano está por ir para aquele mundo e ele está adoecido, vem até ele 3 enviados, ou seja, 3 anjos, e ele vê lá o que o ser humano não pode ver enquanto ele está neste mundo. Ou seja, quando ele está já adoecido e está morrendo, então já ele está com, digamos assim, meio pé para além da cortina que separa este mundo do mundo espiritual. E então os olhos dele começam a ver coisas que ele não via enquanto ele estava com saúde. Esse dia é o dia do julgamento superior, quando o rei sagrado, o Kadosh Baruch Hu, pede o depósito. Que é o depósito? A alma. Afortunado é o ser humano que devolve o depósito ao rei como ele o entregou. Se esse depósito se sujou com a sujeira do corpo, ou seja, com as ações da pessoa durante a vida, então o que dirá para o dono do depósito? Eleva os seus olhos e vê o anjo da morte que se encontra diante dele com a sua espada desembainhada em sua mão, o destruidor e responsável pela quebra desse ser humano. E aqui também entra um segredo que não está aqui especificado, mas eu vou falar para vocês, que é a questão de não servir alimentos e nem água durante o velório da pessoa. Por quê? Porque é possível que o veneno que goteja da espada do anjo da morte tenha contaminado todas essas coisas. E outras pessoas podem adoecer e vir a morrer também. Então, precisamos seguir este segredo. Muito bem. E o ser humano não morre enquanto não vê a Shekhinah, a presença divina. E através de grande vontade em relação a Shekhinah, a alma sai para receber a Shekhinah. Depois que sai, qual é a alma que pode se unir com ela e ser recebida dentro da Shekhinah? E já se estabeleceu essas coisas. E o que acontece então? A pessoa que durante a vida inteira desprezou o Kadosh Baruch Hu, desprezou a prática das mitzvot da Torá. A Shekhinah vai ser vista por ele no momento que ele estiver para morrer? Deixo aqui essa pergunta para vocês. Depois que a alma sai do corpo e o corpo fica sem espírito, é proibido deixá-lo sem ser enterrado. Como está escrito, seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas o enterrarás no mesmo dia. Deuteronômio, ou Devarim, 21, 23. Pois o morto que permanece 24 horas, que são o dia e a noite sem ser enterrado, causa fraqueza nos órgãos da carruagem divina e impede o ato do sagrado abençoado, seja ele, de ser realizado. Que ato que é esse? Pois pode ser que o sagrado abençoado, seja ele, tenha decretado a ele de colocá-lo em outro corpo imediatamente, nesse dia em que faleceu para o seu bem, ou seja, uma nova reencarnação. Mas eu não acredito em reencarnação. Reencarnação é coisa do demônio. Amigo, desculpa, a sua consciência é a consciência de Edom. É uma consciência da falsidade, da mentira que vem do cristianismo. Porque as escrituras hebraicas, as Ketuvei HaKodashim, estabelecem o segredo da reencarnação. Em diversos textos. Reencarnação que foi tirada das traduções da Bíblia no Concílio de Constantinopla, em 553 d.C., pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora. A reencarnação é verdadeira, e quando você nega a reencarnação, você aceita a consciência de Edom, e Edom é regido por Samael, Haz Veshalom, falar esse nome que vocês conhecem como Lúcifer. Você aceita a mentira e se coloca contra o Kadosh Baruch Hu, e o seu ato sagrado de dar a esta pessoa uma nova oportunidade
para corrigir os defeitos da sua alma. Isso chama-se bondade, misericórdia do divino. Muito bem. E continua dizendo o seguinte, né? E todo o tempo em que o corpo não é enterrado, a alma não sobe diante do abençoado, seja ele, do Kadosh Baruch Hu, e não pode estar em outro corpo em uma segunda encarnação, ou terceira ou quarta, pois não dá à alma outro corpo enquanto não se enterrar o primeiro. E isso é parecido com o ser humano cuja mulher morre, quando então não lhe é adequado desposar uma outra mulher enquanto não se enterrar a primeira. E por isso a Torá disse: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Outra explicação: quando a alma se separa do corpo e quer ir para aquele mundo, ela não vai para aquele outro mundo enquanto não lhe derem outro corpo de luz. Veja, para trafegar no mundo espiritual ou em outros mundos, a alma precisa de outro corpo. E este corpo é um corpo feito de luz. E este corpo ele é construído pela prática das mitzvot, dos preceitos da Torá, que a pessoa vai praticando em vida e pelos seus atos de bondade, né? Então, como faz aquele que não pratica mitzvot e não pratica bondade? Ele cria um defeito para ele mesmo, um problema para ele mesmo, né? E depois, então, ele pode ir, depois que ele recebeu esse corpo de luz. E isto sabemos através de Eliyahu Hanavi, ou Eliyahu Tishbi, né, profeta Elias, que tinha dois corpos. Um com o qual era visto embaixo pelos seres humanos, e outro com o qual era visto em cima entre os anjos superiores sagrados. E todo o tempo em que o corpo não é enterrado, é um sofrimento para a alma. E o espírito impuro se apresenta para pairar sobre ele e impurificar esse corpo. E nós aprendemos isso também sobre Adão, né? Quando ele foi criado, muitos espíritos do outro lado queriam possuir o seu corpo, mas o sagrado, abençoado seja ele, o protegeu. Veja, por isso que é necessário enterrar o mais rápido possível. Outra coisa, né? O corpo não pode ser destruído, ele não pode ser cremado. Dois motivos, né? O primeiro motivo é isso causa sofrimento para a alma. Né? E se você causa sofrimento para a alma, né, ela vai trazer esse sofrimento para outra vida e vai ter problemas na correção, vai ter sofrimento para corrigir isto, né? Então não pode destruir o corpo, por isso tem que se recitar o Kadish durante 11 meses, até que todo o corpo seja desfeito. Por quê? Porque a alma, a Nefesh, não o Ruach e nem a Neshama, veja bem, a Nefesh permanece ligada ao corpo enquanto houver matéria física, né? E o Zohar também estabelece que durante 90 dias a alma visita os seus parentes, né? Os parentes daquela pessoa que faleceu, tentando interceder por eles e ajudá-los, tá certo? Então não pode destruir o corpo, né? Nós sabemos disso de Shira Shirim, Cântico dos Cânticos, que diz, né? A alma declara, né? Quando ela sai caminhando pelas praças circunvizinhanças da cidade e ela encontra os guardas, que são os anjos, e diz: vocês viram aquele a quem a minha alma ama? Digam para ele que eu estou doente de amor por ele. Essa é a declaração da alma pelo corpo, porque a alma desenvolve um amor pelo corpo nos 70, 80 anos que ela passa dentro do corpo. Por isso a separação da alma e do corpo é muito, muito, muito dolorosa. Então é preciso seguir, né, preceito, é preciso seguir a tradição. Muito bem, e por causa que esse espírito impuro se apresenta, o ser humano não deve deixar o corpo pernoitar durante a noite, pois o espírito impuro se encontra à noite e se estende por toda a terra, para achar um corpo sem alma para impurificá-lo, né? Criar um zumbi. Então ele se impurifica mais ainda, e por isso os sacerdotes foram advertidos e foi dito: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Aqui tem outro segredo, né, que é a Neshama divina. A Neshama, que é o terceiro nível de alma, se a pessoa mereceu e recebeu, ela é chamada Kohen, sacerdote, e ela não permanece no corpo
para serem purificados. Ela sobe e volta para o lugar secreto de onde ela veio. Né? A mesma coisa com o Ruach, se a pessoa mereceu e recebeu, conforme está escrito em Kohelet, né? Ou como vocês conhecem, Eclesiastes 12:7. E o Ruach, que é o Espírito, veja, não é a Nefesh, nem a Neshama, mas o Ruach, né? Volte a Elohim que o deu. Tá certo, gente? Muito bem. Então, esses são alguns dos segredos acerca de por que é necessário sepultar o corpo o mais rápido possível. Né? O meu pai, quando faleceu, eu procurei sepultá-lo o mais rápido possível, mesmo ele não tendo nunca se aproximado do Kadosh Baruch Hu, nem praticado nenhuma mitzvot, nenhum segredo, nenhum preceito da Torá. Eu procurei sepultá-lo o mais rápido possível e também recitei o Kadish por ele, né? Porque ele era meu pai e nada mais digno de que recitar o Kadish, né? Por um ente que faleceu. Tá certo, pessoal? Então esses são alguns dos segredos, né? Explicados pelo Zohar, né? Acerca do porquê sepultar o corpo o mais rápido possível. Adendo. O outro segredo, dois segredos, né? Eu falei né, que o corpo não pode ser destruído por causa da alma, e o outro é por causa do osso-luz, porque não pode intentar destruir o osso-luz, porque o osso-luz é a semente da ressurreição no futuro. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Shilamai La'a, Verrazá Ila'a.